Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar aqui o mestre Everaldo por estar aqui conosco em mais um encontro no dia 28 de abril de 2024. Eu me chamo Elvis Silveira de Araújo, sou um dos coordenadores do Café Muzenza, junto com o nosso companheiro Gerson Albuquerque da cidade de Fortaleza. Hoje estamos no nosso projeto Um Mestre, uma História Vivida e Contada, com o nosso querido convidado, o Everaldo Monteiro de Assis, o mestre Ema. Mestre, é com a grande honra e satisfação que recebemos você aqui no nosso encontro. Esse aqui é um projeto muito importante que para as próximas gerações vai ter uma grande contribuição para todos, tá bom, mestre? Sinta-se acolhido e muito bem-vindo. O senhor quer falar alguma coisa, mestre? Quer dar alguma palavrinha? Não, é, eu não saberia nem como conversar, né, na verdade. Então, os senhores façam uma pergunta e eu vamos dissertar sobre isso aí, né? Isso, gosto muito dessa palavra, eu falo muito essa palavra para a Jéssica. É assim, até falando para o senhor, pode ficar muito à vontade, a gente não pauta nenhuma questão de nenhum convidado, aqui é para o convidado falar o que sente e falar também o que não está gostando, tá entendendo? Assim, é para se expressar mesmo, tá legal? Eu sei que tem muitos convidados, tem os mestres aqui que estão aqui, que eu vou ficar morrendo de vontade de dar um abraço em você, mas a gente vai conversar bem, tá legal? A gente Eu, enviou algumas perguntas para o senhor e eu vou começar com a primeira pergunta, certo? pois não. Quer saber quem é Everaldo Monteiro de Assis, o mestre Ema? Que assim, eu particularmente, eu só conheci o senhor em camiseta. Não, Não via só o nome do senhor em camiseta. Eu penso, fisicamente, assim, eu também, como eu não moro em Fortaleza, né? Eu não tenho memórias do período que o senhor estava lá, né? Mas fala aí quem é o senhor, fica à vontade. tá dando um abraço aí para Janaína e para Claudinha, que estão aí, tô vendo aqui elas aí, entendeu? Para todo o pessoal que está perdendo esse tempo aí para me ver aqui. Na verdade, eu sou um rapaz latino-americano, né? Na época, sem dinheiro no bolso, mas sempre com muita boa vontade. Eu acho que eu recebi um grande presente de Deus, ter conhecido a capoeira, porque ela cedo moveu minha vida. E também, hoje eu tenho consciência de que ela moveu e move a vida de bastante gente, né? Em Fortaleza, e tudo isso não foi por acaso, né? Alguém mandou, e lá de cima que vem as demandas, né? Então, eu acho muito legal. Eu nasci na Paraíba, em Campina Grande, sou paraibano. Pequeno fui para Natal, meus pais foram transferidos, depois Fortaleza, né? Fortaleza são 9 irmãos, né? São todos vivos, graças a Deus. E aí eu era o primogênito dos homens, o mais velho. Então, cabia a mim, nas obrigações do meu pai, né? O saudoso pai, de que eu tinha a responsabilidade de tomar conta dos mais novos, né? E principalmente na área de segurança, né? E naquela época, né? Eu tenho 64 anos, né? Agora, em julho, eu faço 65 anos de idade. E isso faz muito tempo. Então, a gente já tinha, naquela época, embora Fortaleza fosse uma cidade muito legal, mas já tinha os disse-me-disse de rua, de situações, né, que você precisava ser o responsável, né? Eu era o responsável pelos meus irmãos. E isso criou, quando eu era pequeno, eu tinha uma vontade de ser alguém grande. Eu nunca fui grande, sempre fui pequeno, magro, né? Mas logo eu me iniciei, meu pai me colocou para fazer judô, lá no SESC, ali no mercado São Sebastião, porque ele via de que as demandas de porrada que tinha do caso dos meus irmãos, entendeu? Alguém tinha que defender, e praticar judô foi muito legal na minha vida, mas aí me veio, o judô, ele era maravilhoso,
Mas aconteceu a grande mágica, foi quando eu conheci a capoeira, lá em 1974, no CSU Presidente Médici, na Avenida Borges de Mello. Mestre, Né? pronto. Pronto, só, não, se eu não perco a linha de raciocínio, não. Desculpa, de vez em quando eu vou lhe atrapalhar aqui. Pode Que é mandar. uma pergunta muito importante, é porque a memória vem, vem um gosto da boca, né? É interessante. Que a nossa próxima pergunta, depois de eu ter feito a sua apresentação, é justamente isso que você está falando, assim, como e quando o senhor conheceu a capoeira e por que ela? Por que que foi a capoeira? O senhor só acabou de falar que fez judô, né? Na realidade, eu comecei no judô e foi muito legal para mim, me deu uma grande segurança, né? Eu era um menino muito seguro, um menino como todos os outros, muito seguro. E o judô foi, para mim, maravilhoso. E quando eu me deparei com a capoeira, né, que é aí que eu acho que foi a grande mágica, foi mais avassalador. Até porque, naquela época, não existia capoeira em Fortaleza. Assombrava ser capoeirista, né? Por conta de que a sociedade não tinha essa aceitação da capoeira, né? Então, o mestre Zé Renato, ele com muita coragem, ele era professor de educação artística, na realidade. Hoje de manhã estava se falando sobre profissão, né? O Zé Renato ele é formado em educação artística pela Universidade Federal, o nosso saudoso mestre Zé Renato. Era professor universitário, e aí ele foi dar aula no CSUs, já deu aula em colégio como Rio Branco, lá na da Manuel ali, acho que até existe esse colégio antigo, né? E ele foi dar aula de capoeira e folclore, que ele também era formado pela Universidade Federal. E foi quando eu me deparei com a capoeira. Foi a primeira, fiquei assim, empolgado. E coincidiu nesse mesmo dia, eu, Márcio Costa Pinheiro, Isaac, João Baiano, Demóstenes, Salomão, um irmão de João Baiano, são irmãos, né? João Baiano, Isaac e Salomão, são três irmãos, todos judocas. Inclusive o Salomão é até hoje professor de judô, é o terceiro dan, um cara bem avançado no judô. E foi através de judô que a gente se conheceu. Mas quando a gente viu a capoeira lá, a gente se empolgou. De pronto, caímos para dentro. Né? Eu morava muito longe, eu morava no bairro Heller, para ir lá até o CSU Presidente Médici, que é lá na Boa Gemela, uma distância naquela época monstruosa. Né? Tinha que pegar 2 ônibus. Mas aí eu fui, aí eu falei pro meu pai, eu conheci um negócio de capoeira, eu conheci, vou fazer capoeira. Meu pai pode fazer, entendeu? Faça. Se é bom, se está gostando, faça. Então, para mim, a capoeira foi uma coisa assim muito, muito mágica. E rapidamente veio uma identidade com tudo que a capoeira trazia, né? Que também tem o ukulele, né? O lance da cultura negra, entendeu? Então, isso foi muito forte, né? E o Zé Renato sabia passar isso legal, né? Porque nós assimilamos tanto a capoeira como uma ukulele. E lá no Presidente Médici, tinha uma professora chamada Socorro Pintinha e Maristela. Começaram a dar, elas davam aula de folclore. E pegou os homens da capoeira para fazer aula de folclore. Então virou aquele samba-lelê de coisa cultural brasileira, tá? E, quer dizer, aumentou a identidade da gente com o que é nosso, né? E isso foi muito legal, a gente poder dançar o Maneiro Pau, shot das meninas, shot Bragantino, entendeu? E inúmeras danças por conta daquele movimento, né? Que a capoeira trouxe a gente, entendeu? E os Renatos façam isso aí, que é legal também, entendeu? Então, e isso chamou a atenção desses outros colegas, né? João Baiano, Zé Ivan, Jorge Negão, entendeu? Jorge Negão eu não falei no primeiro dia, porque o Jorge Negão, ele veio na capoeira uns 2 meses depois. Bastante tempo, né? 2 meses depois. Ele, Zé Ivan, em seguida veio logo também o Zé Ivan, apareceu lá da praia, Zé Ivan, né? E aí foi quando a gente começou a fazer essa movimentação, e daí chamou a atenção também dos capoeiristas que passavam em Campo Grande, em Fortaleza. Todo capoeirista que passava em Fortaleza, de fora, seja de onde fosse,
Eles iam lá no Médici, né, no CSU Médici, para poder ver aquela capoeira e treinar junto com a gente. E muitas vezes dar aula para a gente, né? E o Zé Renato sempre muito receptivo, entendeu? E aquilo virou um centro de capoeira, de referência de capoeira em Fortaleza, né? Até então, só em Fortaleza, que no interior do estado não tinha, né? Era mais em Fortaleza. Então, era sempre gente de fora, né? Eu vejo uma vez que teve um grupo de fuzileiros navais da Marinha do Brasil que foram fazer eles faziam um curso de fuzileiro, a terminal do curso deles era em Fortaleza, e dentro desse grupo de fuzileiros navais, só negros, e só tinham homens, eram capoeiristas, todos eram bons, exímios capoeiristas. Lembro do bispo, que era o mestre de capoeira deles lá, entendeu? Os caras apaixonaram quando viram a capoeira em Fortaleza. Eles passaram 2 meses em Fortaleza, e 2 meses nós andávamos com eles para cima e para baixo, fazendo demonstrações de capoeira, apresentação de capoeira em toda Fortaleza. Entendeu? O ônibus da Marinha ia nos pegar lá, entendeu? Quer dizer, esses caras não sei onde andam, né? Mas foram pessoas muito motivadoras para a gente, porque eles diziam, é isso mesmo, é capoeira sim, é maculelê sim, né? Porque naquela época já surgia aquele lance, depois surgiu as capoeiras outras, né? E foi vindo o pessoal do Rio, o pessoal de Brasília, que não aceitavam que fazer maculelê, porque capoeira é capoeira, maculelê é outra coisa. E na realidade o Zé Renato nunca abriu mão disso. Não, capoeira, maculelê sim é importante, porque ele é o complemento, é onde você adquire o reflexo, condicionamento de reflexo, reflexo condicionado. É importante isso. E eu vim ver isso quando fiz educação física na Unifor, que como o maculelê ele adestra as pessoas que têm desengonçadas, digamos, né? E ela dá um reflexo muito grande, dá uma, uma, uma versatilidade para os alunos e essa liberdade de pular, de correr em cima. O maculelê sempre foi uma coisa muito legal. Mas depois outros mestres de capoeira também do Brasil passaram a cultivar também o maculelê, que viram que não podiam dissociar, porque isso veio junto com lá da Bahia, com os escravos, veio também o maculelê. Eles não abriam mão disso aí. Então era um lance muito legal, né? E daí esse grupo, a gente, eu, Jorge Gão, Saivan, Carlinhos Camisola, que surgiu depois, que veio lá da praia, né? Carlinhos Camisola veio, que o João Baiano foi trabalhar cedo também. Ele foi trabalhar na Tamancolândia, era uma fábrica de tamanco aqui em Fortaleza. Tamancolândia, na Praia de Iracema. E aí o João Baiano fazia os movimentos de capoeira lá na Tamancolândia, e Carlinhos, que era camisola, Carlinhos Palhano, o pai dele era o dono da Tamancolândia. E via aquela movimentação. Então, o Carlinhos Camisola começou a treinar com o João Baiano. E morava tudo ali na praia. Daí começou essa influência de levar capoeira para a praia, entendeu? E Jorge Negão começou a dar aula no CTCAF. Só um minutinho. Essa parte que você falou de levar a capoeira para praia, isso era que ano? Olha, 70 e... creio eu que 76, por aí, 77, que nós somos precoces, a gente já era entre tudo adolescente. Eu até gostaria de complementar uma das suas falas, assim, que o senhor está falando aqui, eu estou vivendo algumas lembranças. Aí eu tive a honra do mestre Renato vir aqui para minha casa passar uns dias, sabe? Uhum. Aí ele contou essa história de ser professor de folclore, né, e dar aula de capoeira, né? Que a capoeira do Ceará é diferente por essa mistura, né? Uhum. Que a capoeira dos outros estados era mais rígida, né? E assim, essa questão de ser mais maleável com o corpo, a capoeira do estado do Ceará, né? Que, segundo ele falou para mim, que naquela apresentação que ele fez lá numa gincana, que misturou capoeira e gafieira, né? Não sei se o senhor estava nessa época aí, que você pode até confirmar que você teve mais tempo com ele do que eu, que fez a diferença, né? Que a capoeira do estado do Ceará era essa diferença. Lembra do nosso da gafieira?
foi até o grupo foi da Socorro Pintada. E a gente eu quero montar um grupo de gafieira. Então, todos nós capoeiristas participavam. E a capoeira ajudava muito. Então, foi por excelência a nossa apresentação, inclusive no Teatro Zé de Alencar, né? Onde apresentamos uma gafieira maravilhosa com capoeira e maculelê, no Teatro Zé de Alencar. Isso naquela época, né? Entendeu? E então era motivador, entendeu? E isso foi divulgando mais a capoeira, porque nosso negócio era capoeira, entendeu? E como a gente gostava de dançar, né? Capoeira também é dança, ela é luta, entendeu? É defesa pessoal, ela é cultura, é todo esse misto aí, entendeu? Conseguia agarinhar mais gente, puxar mais gente para dentro de si, né? Até a aceitação de alguns pais de que o filho fizesse capoeira, que havia uma certa resistência, pô, capoeira, isso é coisa de negro, isso é coisa de Sigmalária, né? Existia essa resistência, É, por falta de conhecimento, mas com o implemento do grupo folclórico e que a gente trabalhava, e eu passei a dar aula, por exemplo, quando eu fui dar aula no Júlia Jorge, lá no Grupo Favela, eu queria o Grupo Favela, eu dava aula de folclore. Aí tinha professora de balé e dança moderna, que era minha amiga, eu me lembro o nome dela, tá aqui na ponta da língua. E aí o que acontece? Ela fazia aula de folclore comigo, né? Uma das alunas, para poder apresentar. Porque a gente continuava aquele mesmo lance lá do Presidente Médici, entendeu? E lá a gente chegava, fazia, vamos fazer o seguinte, a capoeira, com o maculelê e as danças folclóricas regionais. Então, isso era importante. E isso chamou o aluno para a capoeira, chamava aluno para a dança moderna. esse período aí, a capoeira era de graça para todo mundo, né? E todas essas Sim, atividades eram de graça. era. É muito Entendeu? interessante, Então, assim, a forma que o senhor está falando, porque, assim, é muitos detalhes, né? é Aí verdade. eu já tocou em alguns pontos, mas é só para o senhor continuar pensando na mesmo segmento, é só para o senhor falar um pouquinho em relação ao mestre Ema e a capoeira do estado do Ceará, que o senhor já está falando um pouco dessa relação. Queria que o senhor se aprofundasse um pouco mais nesse ponto, porque tem muitos nomes que o senhor já citou, que é interessante a gente estar puxando essas lembranças sobre eles. Uhum. Pois é, não, eu passei, então, no caso, eu larguei o judô, né? Larguei o judô, já faixa roxa, já era bem adiantado, o professor Milton Moreira não queria que eu largasse de maneira alguma, porque eu tinha participado de competições no Crato, fui campeão, tinha medalha de judô, né? O Márcio, que também é policial federal, também era judoca também, e Salomão, todo mundo ganhava medalha de judô. E não queriam, mas eu, no caso, eles faziam judô lá no Médici, eu fazia lá no Sesc, né? Com o professor Milton Moreira, um senhorzinho já falecido, da Academia Sol Nascente, né? Talvez exista esse nome em Fortaleza ainda. E ele não queria que eu saísse, largasse o judô. Mas aí eu acabei, a capoeira intensificou e a gente reunia para treinar praticamente quase todo dia. Segunda, quarta, sexta era sagrado, e às vezes sábado a gente ia também treinar, entendeu? E treinar de forma intensiva. Então, era na época, quando começou, era tão mais difícil, porque nós, berimbau tinha que importar da Bahia, depois começaram a fazer berimbau. Mas a gente conseguia comprar berimbau da Bahia, né? Berimbau pintado. Aí depois começaram a fazer berimbau. Daí veio aquele lance de novo, Zé Renato, a gente subia, ia acampar na Serra de Maraguape, na Taquara, para pegar biriba, e lá tinha naquela época madeira, entendeu? E cabaça para fazer confeccionar o nosso berimbau, entendeu? Mestre, você Então, lembra o ano? sei lá, 75, a gente já subia para a serra, nas férias, a gente Quer dizer que subia. assim, tá até mais ou menos 75 no Ceará ainda não tinha tantos berimbaus assim Não disponíveis, tinha, né? não tinha, era mais de fora. Eu mesmo ganhei um na Bahia, que um tio meu me trouxe de Salvador, belíssimo berimbau, né? Mas daquele lance, precisava. Aí o Zé Renato teve essa ideia, descobriu-se que tinha lá em Maraguape, na cima da Serra da Taquara, que é do lado oposto do Maraguape,
Se tinha a biriba, a madeira boa, né, fazer o berimbau. E também tinha cabaça. Então, nós partimos para lá, a gente ia, trazia aquele monte. E começamos a fazer as oficinas, a construir a berimbau, entendeu? O Zé Renato sentava ali do lado, e a gente foi talhando, pegar pneu de carro para tirar o arame, com maior dificuldade, aquela, né, que é carracar, que eu gosto. E assim sucedeu os primeiros berimbais do grupo do Zé Renato, entendeu? Mas era tantã, no começo não tinha atabaque, depois que veio o atabaque, mas era tantã e pandeiro, né? Então, esses eram os instrumentos básicos da nossa capoeira, entendeu? Mas foi isso tudo em uma evolução. A gente sempre procurando para, com esse encontro. Por exemplo, o pessoal da Bahia, o pessoal que esteve lá, ele nos deu um atabaque de presente, um atabaquezão de tarraxa belíssimo, entendeu? Ele nos deu de presente muito bonito, né? E assim foi, né? Outros colegas passaram por lá, até o Paulão cita o de Paula, né? Um grande capoeirista maranhense. Esse de Paula, ele ia lá no Médici direto, lá no Zé Renato, porque era lá, aqui eu vejo capoeira legal. E aí ele ia lá e treinava com a gente, jogava, cara monstruoso, entendeu? E a gente ficava fã do cara e o cara fã da gente, né? E dentre outros, o D.O., que Paulão fala também no encontro dele aí, do D.O., lá da praia. O D.O. era meio hippie, ele andava pelo mundo, e ele ia para Iracema, era um capoeirista bom, um cara maleável, e fazia artesanato, né? O D.O. também ia lá no Médici. Quer dizer, o Médici, desde o princípio, foi um local de referência. Ó, Capoeira do Ceará, não, lá no Presidente Médici. Capoeira do Ceará, Presidente Médici. É tanto que o Paulão e Canário, depois estiveram lá algumas vezes para ter aula com a gente, né? Que a gente, o Zé Renato foi embora, o Zé Renato foi embora para Brasília, ele teve uma proposta de trabalho, e nós ficamos só. Aí, agora, e agora? E éramos nós por nós mesmos. Aí nós tínhamos que dar aula para os novatos, não deixar a coisa morrer, porque os Renato disse, você não pode deixar o cachimbo cair, porque essa capoeira aqui, eu deixei para vocês aqui, vocês vão ter que espalhar essa capoeira pelo Ceará todo, entendeu? Então é isso que eu quero de vocês. Então, na época ele falou comigo, João Regão, Zé Ivan, João Baiano, Isaac, Salomão, Demóstenes também, que é o outro colega nosso, capoeirista, o mais antigo capoeira. O primeiro aluno do Zé Renato, capoeira, foi Demóstenes Maia Rodrigues Júnior. Seria até bom um dia vocês conversarem com ele, entendeu? Ele foi o primeiro aluno. E a gente foi por si próprio, né? E começamos a fazer as pessoas que vinham, a gente recebia muito bem, porque a gente queria o quê? Tinha sede de aprender, sede de aprender. E nessa sede era sempre bem-vinda pelos que passaram por lá, nunca tivemos problema com ninguém, né? Sempre uma boa recepção. A diretoria do CSU, Grande Médici, nos tinha com bons olhos, né? Tinha um sociólogo, que era o Bernardo Portela, até falando sobre já, Bernardo saudoso, Bernardo Portela, ele acompanhava o grupo, que naquela época era assim, tinha que ter um serviço social, ou um sociólogo, no caso lá tinha um sociólogo, que era o Bernardo, ele acompanhava o grupo, então periodicamente ele fazia reuniões, como é que tá, como é que estão as coisas, como é que estão se movimentando, e os pais de vocês, e a escola, naquela época, hein? E era ditadura, hein? Você vê. Mas a gente era bem acompanhado, entendeu? E eles tinham preocupação com a parte escolar, tá todo mundo na escola, entendeu? Então, acho que foi um bom exemplo, porque a capoeira, ela cresceu muito, né? E só vindo aluno, e aparecendo aluno, e aquele Mestre, aluno... Pois só um não, minuto, para mim fazer mais uma pequena intervenção. vai O senhor mandar. já está falando da contribuição do grupo, né? É assim, só para a gente fazer o link. Então, o grupo era Grupo Favela até a presença do Mestre Renato em Fortaleza. Depois que o Mestre Renato foi para Brasília, aí que o senhor mudou de lugar de dar aula e aí que vai começar a história do Grupo Zumbi, correto? Não, não, não. O Zé Renato não tem nada a ver com o Grupo Favela, tem Grupo Zumbi. Tá? Certo, ok.
Quando saímos do Médici, como vocês começam a soltar, solta os cabritos no mundo, né? É um termo cearense. Solta os cabritos no mundo, e quem quer suas capas que prenda. Então, na época, soltar os cabritos. Então, foi Jorge Negrão dar aula no CTCAF, Zé Ivan foi dar aula na praia, lá na escolinha náutico, se não me engano, escolinha e mais no condomínio lá. João Baiano foi dar aula lá pro lado da praia também, lá o pessoal do Camisola. Isaac foi dar aula aí no colégio, em frente à base aérea, tá até hoje lá naquele colégio, que é um colégio de base aérea, né, onde eu dei aula também por um pouco tempo. E aí eu peguei esse rumo de dar aula lá no Júlia Jorge, né, no colégio Júlia Jorge, né? Porque eu estava em colégio, uma coisa só para... Eu nunca gostei de estudar em colégio particular, porque eu achava que a despesa era muito grande do meu pai. Todos meus irmãos estavam em colégio particular. E eu estava com bolsa de estudo. Mas aí eu fui para o Júlia Jorge, e o diretor lá me viu na capoeira, jogando capoeira, e disse: você vem para cá, você vai ganhar bolsa de estudo, eu vou te contratar como professor. Eu tenho uma carteira assinada, por sinal, essa carteira eu perdi. Eu faço apelos para quem achou essa carteira, está com alguém. Minha carteira de trabalho tem escrito professor de capoeira. Não sei por quê. Está lá, professor de capoeira. Foi no Júlia Jorge, assinada por 2 anos, né? Então, sim, lá no Júlia Jorge foi que eu criei o Grupo Favela, né? Nasceu o Grupo Favela de Capoeira. Esse nome, a princípio, era a forma de protesto, deu por conta de que era de minoria, capoeira, e na época, eu adolescente, ainda meio adolescente, né? Tinha 16, 17 anos, entendeu? E eu pus esse nome. Depois, quando saí de lá, que foi com o Henrique Jorge lá, eu tirei, não fazer grupo Zumbi de capoeira, porque não tinha mais o porquê daquele grupo, né, favela. Na época foi para chamar a atenção, né? Mas foi muito bom também, né? E aí no caso do favela, assim, lá no Júlia Jorge, foi que vieram os primeiros alunos aí. O Walter era o Júnior, era um, esse que falou hoje de manhã aí. O Júnior Coutinho, o Toninho, vamos falar aí, o Tonho, Mirim, que tá aí também, entendeu? Aí tem a Sérgio Bandeira, meus irmãos George, Paulo, vários capoeiristas, Bruno, os irmãos Bruno, né? Todos vieram lá do grupo do Júlia Jorge, entendeu? Quando eu comecei a dar essas primeiras aulas lá, foi Pronto. 3 anos que eu fui lá, Isso. entendeu? Aí sim, aí Só, eu fui com o Henrique Jorge. aí só um minutinho, mestre. Só para o senhor continuar na sua linha de raciocínio. Então, você vai falar Então, um pouquinho da sua contribuição na construção de uma capoeira com mais visibilidade perante a sociedade. E quais foram as ações que teve que tomar para que a capoeira fosse melhor aceita, que o senhor já citou uma que foi na mudança do nome, né? sim, sim. A mudança foi importante porque você não poderia estigmatizar a coisa por conta da clientela. A gente tem que se preocupar com a clientela. Então, eu tenho que apresentar um produto, né, que não, né, naquela época era coisa de guri, foi assim mesmo. Foi assim que foi. Mas aí, depois, nós temos que tratar isso aí, o zumbi, por que o zumbi? Porque a capoeira era coisa de negro mesmo, a coisa da raiz dela, e era importante também pautar esse emblema, porque foi uma grande dádiva que nós recebemos da cultura negra, né? E eu mantive, plantei o grupo Zumbi de capoeira, e eu acho que e aí vem a parte toda lá no Rick Jorge, no Júlio Jorge, Rick Jorge, veio o grande lance da sociabilização, né? De pegar a clientela, e a clientela era de classe humilde, entendeu? Era um bairro periférico, né? Com seus problemas. Então, ali foi a grande luta para poder eu fazer um trabalho legal e que esse trabalho também fosse igual ao que eu tive, que eu recebi, que tinha também que ir para a escola, que tinha que alguém para comprar. Como é que está a escola? Como é que estão os estudos? Então, esse era o desafio. Porque a capoeira, quando bateu no Rio Jorge, ela virou igual formiga, foi um monte, entendeu?
porque a capoeira era muito atrativa, né? Quem vê, ele apaixona por tudo, pelo conjunto da obra que ela é, entendeu? Então, até essa menina, a Claudinha, a Janaína, essas formigas aí, ó, tinha um monte dessas formiguinhas lá, entendeu? E aí virou um formigueiro, né? E a gente, na medida do possível, com toda a pausa, às vezes conversando com os pais, algumas vezes eu fui passar com vários pais dos alunos, até uns para poder voltar à escola, outros porque a gente ia viajar e os menores tinham que ter autorização, a gente era acompanhado do serviço social, né, para ter aquele compromisso, mostrar o que está fazendo. Tínhamos, às vezes, porta batida na cara, sim, fazer parte, é óbvio, entendeu? Naquela época tinha essas coisas também, entendeu? Mas no mais, a febre foi tão grande de que os próprios pais achavam bonito de chegar ao sábado, a capoeira o treino de capoeira no Zumbi era um show, onde os vários pais faziam questão de ir lá, né, participar da roda, cantar, bater palma, contemplar. Por vezes a gente fazia um rango lá para o pessoal, né? Conseguia liberar a piscina, vai tomar um banho de piscina, todo mundo, depois de suado, aquele solzão. E aí fazia um rango para lá, e a gente era muito feliz. Porque isso fazia o quê? Isso era a união, era unir, né? E puxar, afastar todas aquelas crianças e adolescentes de um assédio de um mau elemento, de um assédio à droga, entendeu? Então, a preocupação mais era a droga, entendeu? E a gente conseguia isso de boa, e sempre um passando pelo outro. Tivemos problemas com meninos com droga, por exemplo, mas conseguimos superar. Houve situações que perdemos, né? Mas na maioria conseguimos fazer coisas maravilhosas. Eu tenho um exemplo de uma aluno que deu um bom trabalho, né? Hoje ele é pastor de igreja, né? No interior do Ceará. Ele sempre me manda link dele onde ele congrega, entendeu? Tem um programa de rádio também no interior do Ceará. E foi um cara que ele era espoleta virada, entendeu? Mas como ele Ei, mestre, ele era nó cego, né? Que nem nós chamamos aqui, é nó né? cego, é péssimo nó cego, entendeu? É nó cego. Mesmo assim, ele saiu do grupo e foi não sei para onde, virou o bicho, virou o mundo e tal. E um dia ele apareceu de volta, depois de muito tempo, e até os outros mais antigos falaram, pô, esse cara aí já deu maior trabalho. Mas quando o cara vem bater na sua porta e diz, eu quero uma chance, aí, né, ele abre a porta. E eu tenho um bom orgulho dele, um orgulho dele, pelo que ele é hoje, pelo homem que ele é. Entendeu? Mas é porque assim, a gente que é professor, né? Apesar de ter uma graduação de professor, mas independente do estágio que eu esteja, eu sou professor. Desde manhã eu escutando o mestre Walter falar sobre o senhor e a gente observa que o senhor tem uma preocupação direta com o ensino, é igualmente a minha. A minha missão é com o ensino, né? E a gente às vezes não sabe o resultado dessa equação no final, né? E às vezes nem sempre a mesma equação é respondida da mesma forma, né? Então, assim, Exato. e isso é importante, né? A, a, Às vezes as coisas na capoeira a gente só vê o macro, né? O que é o macro? É só aquela coisa grande, né? É coisa assim. É tipo assim, muitos alunos do senhor falam assim, nossa, aquele cara joga tão bem, né? Mas não vê que no treino é o que mais leva esporro, é o que mais o professor corrige, é o que mais o professor fica no pé, é aquele que o cara não quer treinar, você tá lá, vamos, e é o que mais é estimulado sobre isso aí. Uma das coisas que a gente prepara muito, os mais próximos de mim, como o Lula, meu aluno, né? O Lula é um irmão para mim, né? E, dentre outros, veio a preocupação que tinha com perceber que o aluno tinha um problema, né? Aquele aluno tem um problema, não. Tem desde deficiência física, deficiência especial, né? E nós tivemos casos assim. E a gente dedicava mais ainda. Não deixava ele ficar isolado. Nunca. Sempre ele dentro de toda a atividade, faz a questão
demonstrações, apresentações que a gente ia fazer, levar, entendeu? Porque ele se sentia igual, entendeu? E ele não era igual, não era melhor que os outros. Porque, apesar de tudo, dos pesares, ele estava lá fazendo exatamente o que todo mundo faz. Então, acho que essa consciência também foi do indivíduo, da preocupação com os alunos mais antigos, né? Como o Lula foi um cara que sempre falava, Jorge Negão, Zé Ivan, que eram meus dois parceirão, Mestre, que só, todos os problemas... só um Foi, não. minutinho, deixa eu fazer uma pequena intervenção. É uma perspectiva. Hoje pela manhã, com o Mestre Walter, você está ali a segunda vez hoje, e pela sua fala, vocês falam que vocês eram muito unidos, assim. Sim. Vocês falam assim, um ajudava o outro, mas não é só da boca para fora, assim. A gente observa que tem um sentimento, assim, tem aquele sentimento da saudade mesmo, assim. Poxa, naquela época, que assim era, quando a gente fala naquela época, né? Mas naquela época era bacana porque nós éramos juntos, unidos, né? Eram fortes porque eram juntos, né? Não era forte Sim. porque os caras eram grandes, não. Os caras. Exatamente, Assim, junto. Eu lembro, veja bem, para você ver um bom exemplo. Eu tive, o Jean estava falando de aí, Jean, né? Jean, mestre Jean. Jean, quando eu conheci o Jean, não tinha pai, era criado por avô. O irmão dele também, que teve problemas, o irmão dele, entendeu? O Jean voltou a estudar por minha causa. Eu que dizia, Jean, você não pode ser assim. Você tem que fazer uma expectativa, uma coisa assim, para terminar o coisa. O Jean hoje é advogado, entendeu? Mas o Jean, ele tinha problema familiar, né? Criado com o vô, com problema, com o irmão com problema também, entendeu? E hoje eu vejo ele advogado, aí, muito legal, entendeu? E tudo isso, porque nós ainda andava junto. A gente andava junto. Eu fazia assim, eu fui doar sangue uma vez, o Jean, não, eu vou contigo, eu vou doar também. Olha que loucura, entendeu? Aí, aí depois eu digo, vamos doar sangue, aí eu vou doar sangue. Aí foi eu, o Lula, o Jean, tudo doar sangue, entendeu? Foi uma enfermidade, foi esse Zé Renato, precisou de sangue, né? Eu digo, vamos todo mundo doar sangue. Aí eu fiquei doando sangue um tempão, como doador, né? E motivando o pessoal. E, quer dizer, e eles se viam que havia essa motivação, né? Fez a diferença. O Jean voltou a estudar, hoje está advogando, vários outros, né, colegas. Entendeu? Então, então, nós temos, sim, um leque monstruoso. Tem um Tião, que é motorista de ônibus, veja que tinha um motorista de ônibus, que eu tenho o maior orgulho dele, entendeu? Bebi muita cervejinha lá no boteco dele, ali na esquina, mas só é o mestre que bebia, né? Os alunos não. Então, essa amizade gerada na capoeira, não é, a gente convivia, não era como o mestre, o Everaldo, porra não, o Everaldo e a sua cambada, entendeu? Era uma cambada mesmo. Aí a gente caia para dentro e brincava, fazia festa, entendeu? Eu estava sempre no bairro, sempre quando tinha aniversário de um, ia, né? A gente reunia às vezes no bairro lá para dentro, entendeu? Lá para a banda, lá na casa do Mirim, lá, o Vladimir. O pai do Vladimir, aluno, deve ser ouvido aí também, vocês ouviram. O Vladimir é um cara que tem uma história muito legal, entendeu? Eu tive dificuldades com o pai do Vladimir. Dificuldade de bater a porta na minha cara, entendeu? O Vladimir é um dos alunos muito legal, hoje está na Holanda, tem um trabalho belíssimo, entendeu? Tem uma cabeça muito legal, formado, formou-se em música, formou-se, entendeu? Tem um trabalho belíssimo, músico também, né? Mas assim que eu acho que esse diapasão, entendeu? De todo mundo igual e ninguém diferente, foi que fez o grupo Zumbi de Capoeira chegar onde chegou, né? Chegar onde chegou, e hoje eu vejo aí que a continuação. Mas me impressiona, a Janaína dando aula lá, não sei aonde, lá, a outra dando aula não sei aonde, do mesmo jeito que eu fazia há 500 anos atrás. Porra, Ei, entendeu? mestre, é interessante que a questão do legado continua, né? Deixa eu Sim, fazer aqui continua, só. às vezes lá, Janaína bota na história dela, um monte, eu fico, um monte de história assim.
Aí eu vou ver. Aí vem o outro, Onde? não sei aonde. Lá na praça ali do Presidente Kennedy. Eu digo, caralho, cadê? O pessoal continua fazendo a coisa de 40 anos atrás. Do mesmo Entendeu? jeito. Mesmo jeito. Mestre, deixa eu te fazer aqui E, mais e uma colocação. sem muito, e pela capoeira, e não pelo retorno financeiro, mas pela capoeira, que é o que eu vejo claramente, entendeu? Porque eles receberam a capoeira legal, que fez bem para eles mentalmente, né? E Uhum. hoje eles retribuem como? Da mesma forma, com essa luta da hora de capoeira. Eu acho que isso que valeu a pena. Entendeu? Valeu a pena muito. Isso, lindo, perfeito. Mestre, deixa eu te fazer aqui só uma colocação. Faça. Hoje de manhã, a gente teve a informação que o senhor saiu de Fortaleza em 87 e em 95 que o senhor retornou para fazer aquele evento daquela formatura, correta? Foi por Aí, aí. aí a nossa pergunta até assim, ó. Depois da sua saída do Ceará, como foi deixar a capoeira cearense? E como foi ter que escolher um substituto? Deixar a capoeira foi. Eu não deixei a capoeira, na realidade. Né? Capoeira é igual dentro das chagas, só pega uma vez e fica com ela. Na realidade, eu tive que me afastar por questão de profissional. Eu tive que. Eu tinha uma filha pequena, estava casado, e você tem que galgar, às vezes, uma situação melhor financeiramente, né? Então, foi isso que me levou. E além da profissão que eu assumi, que eu tinha uma empolgação muito grande por ela, né? Até hoje tem. E, o retorno, ficar longe dela, sim, mas aí, tanto que no meu trabalho, todo mundo me chama de capoeira, capoeira, já vai capoeira, capoeira, entendeu? Porque eu fui lá para a academia lá, e lá dentro da academia da Polícia Federal, eu tava, tinha um cara que era segundo ano de karatê. Ele pegou um cara, vou contar uma historinha da academia em 1997, lá em Brasília. Esse cara bateu num cara no Maranhense, porque ele era paulista metido. Ele disse que nordestino era uma sub-raça, não podia estar na academia da Polícia Federal. E o Maranhense reclamou. Sabe o que ele fez? Deu um pau no Maranhense. Aí deu um pau lá no posto Colorado, perto da academia lá. E aí eu fiquei indignado com aquilo. Né? E aí eu desafiei ele. Ó, tá desafiado. Lá no mesmo local onde você bateu no Maranhense, você bateu em mim. É hoje. Rapaz, foi academia em peso, 250 para ver esse negócio. A plateia é Megdonha. Não, mas chegou lá, foi um delegado, chegou lá e me puxou. Disse, ó, você não vai brigar não, porque tá todo mundo de olho, vai ser desligado você e ele. Deixa quieto, não briga não. No final do curso ele vai ser desligado, porque ele fez um ato preconceituoso em relação ao nordestino. Só isso aí vai tirar ele fora da academia. Aí eu me segurei. Então não houve duelo nenhum, entendeu? Mas, Mas para tu a ver. vontade foi grande. Não, foi bacana, foi bacana. E aí o que acontece? E ficou com isso. Esse cara acabou sendo, no último dia de academia, ele foi desligado, realmente, né? Foi desligado. Mas passou. Aí, bom, voltar para formar o pessoal, porque aquele lance, como saí foi meio de repente também, né? E aí aquele lance era inesperado, estava assim meio. E eu tinha que fechar esse pacote que eu comecei de formar os primeiros mestres meus, né? Depois de muito tempo, ouvido sempre, Jorge Negão, Zé Ivan, sempre foram meus companheiros. E aí voltei e formei a primeira leva aí de Corda Vermelha. Mirim é o o pioneiro, primeiro foi ele, Mirim, né? E os outros mais, né? Ulisses, né? Zelé, o pessoal do um monte, Lula, entendeu? Então, era importante porque precisava capoeira. A coisa tinha que continuar. E para continuar, eles tinham que ter um respaldo. O respaldo da graduação já era tardia, porque eles já mereciam a corda vermelha de formada há mais tempo. É porque eu sempre represei. Eu nunca gostei de dar graduação. Eu segura. No começo, beleza. As primeiras graduações são de motivação, né?
Aí quando o cara pega a partir da terceira, não, aí já começa a engrossar o pescoço. Então, ele vai ter que engrossar o pescoço bastante para poder conseguir outra graduação, né? Mas as três primeiras graduações são de motivação. Então, você tem que motivar o aluno, o professor ele precisa motivar, o aluno precisa ser motivado também, né? Tudo isso faz parte da educação, do jogo da educação, né? Mas quando chega lá no casca grossa, depois de cor da roxa, roxa branca, no caso, que era contra verde, não, aí ninguém tem que se penar, né? Aí vinha bastante vertente, que não gostou, criou-se vertente de quem não dá aula de capoeira não poderia ser mestre, porque tem que ter um grupo, que não gostou. Eu defendi isso aí até um tempo, depois eu questionando na parte, na parte educacional mesmo. Não tem lógica isso aí também não. Porque eu posso ser um cara que trabalha como... Eu trabalho como pedreiro, eu trabalho como um bancário, entendeu? Eu não tenho como dar aula, mas eu posso fazer o curso de capoeira 10 anos, a 15 anos, me formar mestre de capoeira, sim, né? E agora, ele não obrigatoriamente ele precisa dar aula. Essa tese, eu acho que ela não é legal mais para capoeira, porque o que é direito é direito. O que é direito, você adquiriu pelo que você perfez. Você passou todas as etapas, venceu todas as etapas. E por quê? Porque isso aí, essa tese de que tem que ter aluno em capoeira, tem que ter grupo, era a tese antiga, que dizia, porra, porque nós tínhamos que proliferar a capoeira. Então era obrigado o cara a ter um grupo de capoeira. Mas hoje, esse pensamento eu acho um pouco ultrapassado. Não tenho nada quem aceita, que mantém dessa forma, de maneira alguma. Mas eu acho, porque senão nós perdemos, porque a capoeira é um produto. Desde quando você é karateca, você é judoca, você tem que, para ser faixa preta, você tem que ir na aula de judô. Tem que ter uma academia de judô ou uma academia de karatê. Não tem isso, na verdade. É evolução educacional. O cara fez o curso de karatê ou de judô, foi lá, atingiu a faixa preta, recebeu por mérito dele, entendeu? Então, é por isso que eu... Mestre, só para mim Foi fazer não. um pequeno comentário na sua fala, é assim, é interessante essa visão, né? Eu por uma época, por vezes eu concordo e discordo com essa questão, mas que é muito interessante. Eu acho assim, que todo mundo tem o direito de ir até o último estágio de aprendizado, né? Do ensino em si, né? E assim, mas pela questão que também nem todo mundo nasceu para ensinar. Acho Uhum. que nem todo mundo deve ensinar porque a pessoa não merece. Assim, você aprender algo com quem não quer te ensinar é muito ruim, né? É a mesma coisa você ir para aula de matemática, o cara saber matemática só para ele botar na lousa. Para você que está aprendendo, você não está conseguindo fazer nada, né? Uhum. Assim, mas é uma excelente perspectiva. É muito interessante a conversa que a gente está tendo hoje, porque tanto o senhor quanto o Messi Walter, vocês têm a mesma linha de. Tipo, vocês são da mesma geração, do mesmo período, então vocês têm uma comunicação entre si. Só peço que as pessoas que tiverem alguma pergunta aguardem só para o final, para a gente não estar intervindo no pensamento de fala do mestre, tá legal? Só aguardar a pergunta que a gente vai deixar você falar. Messi, fala pra gente um momento marcante e assim, se eu teve na capoeira ou momentos marcantes, não precisa ser um em específico, eu acredito que o senhor deve jogar assim as cartas para cima e aqui pegar vai ser marcante, né? É, tudo foi muito marcante, mas eu acho que quando nós fizemos aquele batizado lá na Praça do Ferreira, que tem até uma foto aí histórica, né? Que ali você contabiliza todos os meus alunos, né? O Imirim estava lá, tá, todo o pessoal, a cambada toda, entendeu? Aluno que já nos deixou, não está mais conosco, né? E, aquele ali foi um símbolo, e era importante aquele símbolo, porque foi na Praça do Ferreira, que é um local, é o Qual foi a epicentro. data, mestre, desse evento? Acho que 83, por aí, 82, né? Eu não me recordo bem aí. O que acontece? Tinha que levar para aquele ponto, e a Neuma era uma coordenadora de assistência social, e eu dizia que ia fazer uma coisa bacana. Vamos fazer lá, na Praça Ferreira.
que embaixo ficava a Secretaria de Cultura. E ela deu, a gente ajustou tudo, ajuntou, fazer as coisas, levar o pessoal, o ônibus, para levar todo mundo, todo. E nós fizemos ali, para chamar a atenção, né? E simbolizar. Acho que não tem nenhum encontro mais simbólico, né, na minha capoeira do que aquele na Praça do Ferreira, que fica imortalizado em todos que participaram, e todos que hoje podem ver na fotografia e somar toda a caminhada. Era gente, todo, né? Então, eu acho que foi um grande momento. E nós tínhamos momentos na Praça Zé Alencar, né? Fazia rodas sempre na Praça Zé Alencar. Mas aquele da Praça Ferreira, para mim, foi muito legal, entendeu? Porque a imprensa cobriu legal, entendeu? E a gente, ali, toda a cidade ficou efervescente por causa daquela roda de capoeira, Essa entendeu? foto aqui, mestre, é? Essa Essa foto daqui? aí, olha a quantidade de elementos que tem aí, né? Tem todo tipo de gente aí. Então, não, aí não tem jeito não, entendeu? Mas essa foto, ela é muito simbólica. Para mim, ela é o maior símbolo da capoeira do Everaldo. Essa daí, eu acho que foi o apogeu. Porque aí estão os alunos mais importantes, entendeu? Mais importantes são todos aí, que estão por aí. Eu acho que e foi um lance muito legal. Graças de novo, ao Bernardo Portela, sociólogo, e a doutora Neuma, era uma figura que tinha lá. Everaldo, está fazendo na Praça do Ferreira. Capoeira para ser vista na praça. Ela era o jeitão dela, essa doutora Neuma. E ela, vamos arrumar os ônibus para levar o menino, vamos levar. 3 da tarde, um sol quente, monstruoso. Esse pessoal que tá nessa foto aí era de quais comunidades lá em Fortaleza? Henrique Jorge. Aí esse pessoal do Alto Tudo do Bode. Henrique Jorge. Esse pessoal do Alto Bode não vale nada. Então, Mestre, mas é interessante essa ação que o senhor está falando, porque assim, era um pessoal que morava bem distante do centro, né? Então, assim, bem distante do centro. era uma chance desse pessoal sair da sua Sim. comunidade e ir no local do centro. Ele até se identificar como própria pessoa, né? Disse assim, eu posso ir para qualquer lugar na minha cidade porque eu tenho direitos, né? Sim. E esse daí foi, porque tinha aluno que estudava à tarde, que gostou. Para programar isso aí foram 2 meses, né? Quem tem que conseguir me faltar aula, dar licença, para falar com alguns pais, para poder liberar para que possa ir, professor, todo. Então, a gente fez toda uma movimentação para conseguir esse dia desse evento aí. Então, foi um evento muito legal em relação à capoeira do grupo Zumbi, né? O povo do Henrique Jorge. O pessoal é famoso, Henrique Jorge. Não tem para ninguém, não. Mestre, nós temos mais algumas perguntas, mas eu vou abrir aqui um pouquinho para o nosso amigo Rômulo Cacau, ele fazer a pergunta dele para o senhor responder, tá bom? E caso algum outro querido seja presente queira fazer, que eu vou liberar para o Rômulo e mais 2 pessoas fazer pergunta para o mestre, tá bom? Aí eu então vamos lá, começa. Suspiro. O mestre, ó, você desde manhã você tá falando inveja do pessoal, o mestre Walter ligou para mim reclamando aí que você passou a live todinha comendo aí. Rômulo, com você, meu querido. Depois o mestre Walter. Tá ok, meu. Muito obrigado. Boa tarde a todos, tá? Alguns não me conhecem, meu nome é Rômulo Cacau de Lima, sou conhecido na capoeira como Frajola, aluno do mestre Ulisses, mestre Ema. Na verdade, são 2 perguntas em uma, né? Eu comecei com capoeira, eu escutava um zum sobre um tal de grupo Alma Negra de Capoeira. Eu queria que o senhor me falasse como era o nome do grupo, quando o senhor começou a treinar capoeira com o mestre Renato. E a outra pergunta seria: por que o senhor escolheu o mestre Ulisses para liderar o grupo Zumbi? Eu não entendi bem o Alma Negra aí, né? Mas vou repetir, mestre. Ele quer saber que tinha um zum num grupo chamado Alma Negra. Da questão do mestre Renato. Não, na verdade, não. É Alma Negra, só o Renato fez depois. Depois o Renato, quando voltou de Brasília, ele montou um grupo, talvez tenha dado esse nome aí. Mas, na verdade, o grupo lá meu, Jorge Negão, Zé Ivan e tal, lá, 1 hora, quando foi para a gente receber um certificado que o Zé Renato deu para a gente, de formatura, né? Era o grupo Xangô de Capoeira. Xangô, certo. Então não tinha, né? Naquela época,
no início não tinha história de alma negra, era Xangô. Não, é Xangô. Aí eu tenho até um certificado do grupo Xangô. Ainda tenho, Jorge Negão tem. O meu está aqui em casa. Eu tenho um certificado, com muito orgulho, entendeu? E o Zé Renato teve uma motivação dele botar o grupo Xangô, né? Não tenho nada contra, mas alguma que o Brasil é laico, né? Entendeu? Mas eu tenho com o maior orgulho o certificado do grupo Xangô de Capoeira. Ok. Eu, Jorge Negão, Zé Ivan, mas... E aí, em relação... Escolher o Ulisses, Isso. o Ulisses se fudeu. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu tinha que ver alguém mais próximo da área, e alguém com uma certa habilidade de conversar com o pessoal, de estar sempre ali. E o Ulisses era o cara ideal, porque ele é o cara que morava no bairro, tinha facilidade de trânsito com todos os alunos, entendeu? E então foi colocado ele com maior... E coloquei ele no lugar, mas o pior não é isso, não. O pior é que ele não tinha salário, cara. O Ulisses ficou dando aula sem ter salário, entendeu? Isso eu quero mais duro, porque no começo, quando nós dava aula de capoeira, nós conseguimos, os professores que foram dar aula de ciências sociais, todo mundo teve carteira assinada certinho, né? Foi uma outra luta nossa aí. E o Ulisses ficou a ver navio durante muito tempo, mas ele segurou a peteca, né? Sozinho, até hoje, está com o pessoal. O presente, hein, mestre? É para gente grego, né? Entendeu? Mas aquele lance. Eu digo, segura que é teu, entendeu? Mestre, agora eu vou abrir aqui pro mestre Walter responder, falar de sua pergunta aí. Mestre, fica à vontade, pode ligar seu microfone aí, mestre. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mestre. Opa, mestre. Primeiro eu vou completar o que o mestre pedir permissão ao mestre Mara, ou mestre Everaldo. Alma Negra era o grupo do mestre Renato no Calito Pamplona. Foi um trabalho que ele fez, muito grande trabalho. Inclusive, eu dei aula várias vezes, chegava lá e pedia para ele se ele podia permitir. Eu dava aula no grupo. Era um grupo legal, muita gente. Foi um trabalho do mestre quando ele voltou. Depois que ele voltou, talvez tenha sido o último trabalho dele como professor de capoeira. A segunda coisa é aquela foto que você mostrou aí. Aquela foto eu identifiquei as pessoas que eu conhecia. Aqueles textos, os nomes que estão lá, eu coloquei à época. E a foto estava postada. Alguns ali eu não lembro, mas tinha uma galera muito... Inclusive, naquela época, a parte de baixo ali tinha uma galeria ali embaixo na Praça do Ferreira, que tinha exposições. A gente estava na parte de cima. Tinha uma escadaria. E sobre essa plataforma aí, tinha embaixo uma galeria que tinha exposição de quadros. Era tipo uma pinacoteca, à época, né? Aquela Praça do Ferreira já sofreu várias intervenções pelo município. E aqui uma questão que o Everaldo colocou. A gente de manhã falou que o Everaldo dava liberdade a gente. Então eu discordei de Everaldo várias vezes. Vou discordar de novo. Sobre a coisa do mestre sem alunos, tá certo? No karatê, a faixa preta representa o karateca formado. E a faixa preta, para a gente, com a capoeira, quando eu tinha graduação, ela equivaleria à corda amarela. A faixa preta do karatê tinha equivalência à corda amarela, que era o professor. E o karateca que fazia, eu estou te dando informações da Ascafor, que é uma das tradicionais aqui, que eu tenho amigos. O karateca, ele tinha que, além de ter um tempo de prática, ele tinha que ter trabalho. O trabalho era ensinar. Ele tinha um processo de ensinar na academia, na própria Ascafor, e depois ele tinha que apresentar um trabalho externo. A soma disso tudo, mas o conhecimento dele é que dava a ele a possibilidade de tentar uma faixa preta. O mestre de capoeira, na equivalência da capoeira, seria o faixa preta quarto dan. Então, a corda vermelha da capoeira não equivale à faixa preta do karatê. Pelo menos do karatê. Ela equivale a um karateca preta quarto dan. Então, é um camarada especialista. Nas duas situações, precisa ter trabalho. Isso no karatê tradicional. E a última coisa Everaldo, as pessoas que mestre Renato, é uma pergunta para me completar a resposta que eu tenho aqui.
Quando o mestre Renato tem a foto importante que ele entregou umas graduações dentro do Zumbi. Eu lembro que houve uma entrega de graduação, inclusive a sua, foi entregue por todos os alunos e o mestre Renato. Quando o mestre Renato deu essa graduação aos que não tinham graduação de professores, porque não tinha graduação, ele fez isso de forma simbólica. Quem foram as pessoas que receberam essa graduação dele como reconhecimento? Você lembra? Você, mestre Jorge, mestre Ivan, mestre João Baiano, teve mais alguém? A princípio, esses aí, né? Esses, né? A princípio, esses só. Entendeu? Porque o pessoal, outro estava muito Distante, saído né? muito distante. Sim. Então foram esses principais. Então, essa resposta que você me deu corrobora o que eu estou falando. Essas pessoas que receberam graduação do mestre Renato, todos tinham trabalho. Todos tinham dado aula. E o resultado do que está aí na capoeira cearense é por conta de trabalho, de quem dá aula. Então, essa coisa, eu não concordo com essa questão de o cara poder ser mestre sem ter trabalho. E aí, um universo gigantesco de mestres no Brasil, não são poucos, pensa da mesma forma, porque vai acontecer o que aconteceu agora recentemente. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas houve aí um burburinho para dar uma graduação de mestre, uma pessoa que trabalha pela capoeira, que batalha, que organiza, que não sei o que e tal e tal. Tem que separar as coisas. Tem que separar, porque em arte nenhuma, eu posso citar todas, e eu quero que alguém me prove. No Aikido, no Kung Fu, eu conheço muita gente, não tem isso. Quem recebe graduação, faixa, ou seja o que for, é uma pessoa que pratica a arte. E tem comprovação. Não, a pessoa organiza o grupo, organiza as roupas, faz a contabilidade, vamos dar um título de mestre para ela. Isso não existe. Se a gente não tiver com relação a isso, aí eu não estou falando da minha opinião, estou falando com relação à preservação dos valores da capoeira. São princípios. São princípios. Se não tiver trabalho comigo, eu não reconheço. Não reconheço. Ou pelo menos dentro do grupo, Everaldo. Lá no Zumbi, por exemplo, a gente dava aula, pontualmente. Antes de dar aula nos lugares que a gente deu aula. E sempre que a gente estava lá, tinha um momento de dar aula. Eu dei aula no mestre Renato. Eu não sei se você vai lembrar do Ronaldo, que era um paulista que dava aula no Sesc. Eu dei aula no Ronaldo. Eu fui lá, pedi ao Ronaldo, eu posso dar aula? Aonde eu ia? Eu fui no Soldado, dei aula. Lá no Zumbi, lá no Lula, eu dei aula várias vezes, pedindo a pessoa para dar aula. Eu pedia. Mirim está aí. Mirim deu aula no Atitude várias vezes. Chegava lá e dava aula para os meninos. Era uma coisa de troca de conhecimento entre os grupos. Basicamente isso. Mas entendo o seu ponto de vista, entendo a questão de dar valor, de você dar esse valor, mas eu acho que tem que se manter essa coisa. Para ter título de mestre ou contramestre, tem que ter um trabalho mínimo. Dar aula para alguém, transmitir o que ele aprendeu alguém para frente. E assim o ciclo se repete. É a minha opinião. Eu aceito sua posição, mas quando no Zumbi mesmo, todos vocês eram um deles que dava aula. Eu sempre peguei, quem mais dá aula sábado é você, quem dá aula sexta-feira é você. Isso sempre fazer esse rodízio de dar aula para quê? Justamente para perfazer esse tipo de conhecimento, de que você aprende, mas também tem que dar lição, né? Entendeu? É exatamente o que eu estou falando. Você preparou todos nós desde o início. É isso que eu estou falando. Lição. Você mas deu oportunidade. Eu vejo para atender a situações diversas, né? Que se o cara não tem perfil para dar aula, ele não precisa dar aula, né? Agora, obviamente, vai ser aquele mestre de proveito, não vai ser aquele mestre. Porque o mestre, o mestre é que lança, que tem o legado. Qual é o legado do mestre? Os alunos. Verdade? Exatamente. Então, esse princípio aí é interessante, entendeu? Mas aí não vai ter o formado. O formado vermelho, ele é formado vermelho, acabou. Entendeu? Você vê Datinho, Everaldo? Datinho é um cara importantíssimo para a capoeira. Sim, não é mestre. Mas é importantíssimo. Datinho é um poço de conhecimento. Eu acho que, inclusive, você, pessoal do Café Muzenza, deveria entrevistar o Datinho, cara. Eu conversei com ele já, preparei ele, falei sobre essas possibilidades. Houve um processo aí de uma menina fazendo um trabalho de mestrado, uma dissertação, e ela me procurou através do Datinho. Ela procurou o Datinho.
E aí ela queria fazer um trabalho com as mulheres capoeiristas dos anos 70. Eu não lembro de nenhuma. Eu lembro que eu fui apresentar alguns capoeiristas, inclusive uma das mais que eu tinha maior respeito por ela, que faleceu já, que você me apresentou, que a gente estava sempre com ela, acho que era Geraldina, era uma que fazia salgados no centro da cidade, ali vizinho, um BNB, a gente foi lá uma vez, que ela era aluna do mestre João Baiano, porque não me lembrar, da Baiana, a irmã dela, que jogava... Geralda. Geraldinha, maravilhosa, Geralda. Geralda. Acho que ela faleceu, se eu não me engano, entendeu? Eu acho que não era anos 70. A Geraldinha, Geralda era 80, né, Geraldo? Era 80, bem depois. Né? 70 eu não me lembro de nenhum. Até falei para ela, procure reajustar seu trabalho, porque eu acho que você vai ter muita dificuldade de encontrar mulheres capoeiristas dos anos 70 no Ceará. Acredito que tenha, mas eu não tenho conhecimento. Se você colocar de 80 em diante, eu acho que vai aparecer. Tá? Tem a Rita. A Rita também é outra figura, sim. A Rita teve lá no Favela, inclusive. A Rita, sim, ela foi aluna. Logo, mas nem o Zé Renato estava mais lá, estava só a gente. Ela foi a primeira aluna mulher, foi a Rita. Viu? Exatamente. Eu comecei a tocar berimbau do lado da Rita, naqueles bancos ela casou com o menino da Secretaria de Fazenda e foi embora para Tianguá. Mas separaram, não sei, não. Socorrinha também é de 80, velho? Não, a Socorrinha foi minha aluna do Júlia Jorge. Ah, olha aí. A Socorrinha foi minha aluna do Júlia Jorge, entendeu? Aí depois assumiu, aí ficou lá pro lado do esquisito, entendeu? Depois chegou aí no Henrique Jorge algumas vezes, mas ela começou comigo lá no Júlia Jorge. Socorro. Lembro. Entendeu? Mestre, gratidão aqui aos que tiverem intervenção. Deixa eu só passar para a próxima pergunta para a gente poder estar dando continuidade. Tranquilo. Mestre, é super interessante a sua perspectiva da capoeira e a questão do seu contexto histórico aqui dentro dessa nossa entrevista, né? Assim, eu não tive nessa época, né? Tipo assim, eu era criança. Na verdade, eu não sou de Fortaleza, né? A minha criação no interior ou no estado de São Paulo, onde eu morava, né? Então, assim, mas a minha história toda como capoeirista foi feita aqui no Ceará. E, assim, é muito interessante, né? Porque a gente observa que as influências do trabalho de vocês, elas transcendem o tempo, né? Quer queira, quer não queira, tem muitas coisas que aconteceram nessa época que até hoje a gente às vezes passa, né? Porque o capoeirista é aquele que sai dando aula em todo canto, que leva instrumento, que vai atrás de gente, que leva não, que um dia chega para dar aula, tá fechado, tem chave, choveu, seca o espaço. Enfim, o capoeirista tem centenas de responsabilidades, né? Que por vezes, que é uma das coisas que eu até às vezes fica assim, me magoando assim, com alguma coisa que assim, às vezes as nossas lamentações não deveriam ser escutadas por nós mesmos, e sim pelas pessoas que deveriam realmente escutar, né? Então, sendo o pilar forte de uma capoeira do Ceará, que é o mestre Everaldo, como o senhor deseja ver o futuro da capoeira do estado do Ceará? Porque o futuro o senhor já viu, né? O senhor acabou de falar que já tem um futuro aqui. Agora eu quero saber daqui para frente, né? Vai devagar que a responsabilidade está com a gente, mas a gente vai tentar. A única preocupação que eu tenho, até foi citada hoje pelo Walter, em relação à proliferação de mestre de capoeira, né? E professor de capoeira. De eventos. Tem evento todo dia agora. Então, na época de fazer o evento, fazia 1 por ano, 2 por ano, entendeu? E formar mestre de capoeira. A capoeira não tá precisando de formar mestre, não, entendeu? Está precisando de trabalho, verdade? Quando você forma um mestre de todo jeito aí, o que acontece? Cai o perfil, cai a qualidade, cai, entendeu? A confiança, entendeu? Então, acho que então, eu tenho visto, no Ceará mesmo aí, um monte de cara aí, eu vejo na internet aí, né? Cara que eu nunca vi na minha vida mestre capoeira. Tudo bem, faz muito tempo que eu estou longe aí, né? É normal, tem colegas formados, vários mestres, mas aquele lance, eu acho que, por bom a capoeira, para o ensino, para o futuro dela, para que ela seja mantida, pelo menos, no nível que está, né? Ela poderia estar melhor, a capoeira não tem. Ela não está. Está no IFAM, vai ser mestre do IFAM.
Não sei se é um negócio que mexe de infância, né? Da Olimpíada. Não tem capoeira na Olimpíada. O skate está na Olimpíada. Mas não estou preocupado com isso também, não, porque a capoeira é uma coisa muito diferente, né? Tanto para regrar a capoeira em relação à competição é muito difícil, né? Porque ela, ela é a raiz da liberdade. A raiz da liberdade é porque cada um vai jogar conforme a sua liberdade de expressão de seu corpo e da sua mente. Eu acho que por isso que a capoeira tem que ser imexível, sabe? Vamos pagar, não tem problema não. Uma hora vamos conseguir o status legal, melhor. Mas eu me preocupo muito com a criação de milhares e milhares de mexe. Para que isso, cara? Para que isso? Não, isso vai cair a qualidade. Quando cai a qualidade, aí a monte, como diz o Guarani, a monte, quer dizer, a monte significa fudeu, entendeu? E não é legal, né? Mestre, Então, é muito interessante a sua perspectiva. Eu também corroboro com a sua fala, né? A gente tem preocupações super importantes. Eu vou falar que, apesar da gente ser de gerações atípicas, né, atemporais, eu concordo plenamente com o senhor. Eu, assim, quem sou eu, Elvis, perto de vocês, assim, que já estavam na capoeira antes de eu nascer? Mas eu também não vou querer ter um título simplesmente porque, como o Mestre Walter falou, só porque eu organizo alguma coisa. Isso é para mim título porque você se organizou, acho que não, sabe assim. O Mestre Walter, assim, a gente não tem muito conhecimento, mas ele falou algumas coisas que eu concordo muito, assim. Em relação a ter um adjetivo a alguém, eu não tenho nenhum problema de falar. Agora, de sentir é totalmente diferente. Assim, eu sinto que hoje eu conversei com 2 mestres. Eu sinto. Talvez eu já sentei de vários lados de pessoas que realmente só tem mestre porque, como o senhor falou, é um corda vermelha formado. Mas eu também não sou mal educado, né? Também não vou destratar ninguém, nem por isso, nem por aquilo, né? Mestre, agora eu quero saber uma coisa muito importante, que é para todos que estão aqui. A gente, quando escolhe um grupo para ser falado no café, é pela questão do impacto social, o impacto histórico dentro da capoeira do estado do Ceará. E para o senhor, o que é ser Zumbi Capoeira? O que é o grupo Zumbi Capoeira? rapaz, é difícil falar, porque é Então, tão fácil. se é difícil falar, então vamos começar, né? Não. É difícil falar, sabe o quê? É melhor ver. É vendo que você enxerga. Porque o cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer enxergar. É muito simples, eu vou ver onde tiver um capoeirista do grupo Zumbi, com seus trabalhos, com suas andanças, você vai ver, poxa vida, esses caras do Zumbi aí tiveram um caminho legal, né? Onde quer que estejam eles aí, esse da praça que estava ali naquela foto, tem vários deles atuando por aí, quando não jogando capoeira informalmente, entendeu? Aí você vê o que é que valeu, né? Então, acho que Zumbi é esse negócio aí que não tem quem tire, né? Porque ela faz parte da história do Ceará, da capoeira, daquele bairro maravilhoso que é Henrique Jorge, entendeu? De grandes capoeiristas, grandes celeiros de capoeiristas. Eu sempre apostei, né? Apostei muito no Henrique Jorge, aliás, na periferia, porque lá o menino cai e se arranha todinho, levanta e continua. Se for lá para um local de riquinho, o menino cai e tem que ir para o hospital botar um curativo. Entendeu? Então, você tem melhores resultados, onde aqueles caras são o ralado mesmo, entendeu? Cai, rala, levanta, cai de novo, levanta de novo, em uma hora não cai mais, entendeu? Então, aí é que tá o grupo Zumbi aí, ó. Cheio de ralador esses caboclos aí. É nóis. Mestre, eu vou deixar mais algum dos companheiros que está presente aqui fazer mais alguma pergunta para o senhor. Pode fazer, à vontade. Mestre Walter, o senhor está com a mão levantada, o senhor quer perguntar mais uma vez? Eu quero, desde o ano passado. Então, Everaldo, esse dia chegou.
Everaldo, desculpa as intervenções, mas é porque é maravilhoso estar ouvindo você falar. Não, você sempre foi assim, desse jeito mesmo. É chato pra caramba. Eu gosto muito, eu gosto muito porque isso me relembra todo aquele processo da gente dentro do Polivalente, do Henrique Jorge, entendeu? Um dia as pessoas vão sentir saudade dos críticos, porque essa confusão que está acontecendo aí, que você... Everaldo, você não é o único. Se você souber a quantidade de mestres que está muito chateado com o que está acontecendo, eu vou lhe dizer alguns que estão nessa turma. Começa com o mestre Camisa, contra essa coisa da proliferação há muito tempo. Agora, recentemente, o mestre Paulão, que não é de reclamar, estava fazendo uma observação muito pertinente sobre essa coisa da banalização e sobre o cara que para e passa 20 anos e volta e vira mestre. O mestre Canário também, que é um cara que não fala sobre isso, não quer falar, não aguenta mais e teve que se pronunciar, inclusive no Café com o Buzenza. Ele fez várias críticas muito contundentes sobre essa coisa da banalização. E esse é o papel do mestre. O que o mestre Evaldo está falando, que isso está virando bagunça. É isso mesmo. Eu falei que na Ponte Metálica, que encontrei com o Araminho, há uns 20 anos atrás, ele me parou na Ponte Metálica, estava com o cabelão mais gordinho. Eu não pensei que o Araminho fosse engordar, mas engordou. E me encontrou assim, assustadíssimo, me dizendo que foi para um evento que passou mais de 1h30, o cara apresentando todo mundo que tinha título. Quase que não acontece o evento. Ele disse, eu fiquei cansado com as pernas doendo. Porque era professor, instrutor, contramestre, monitor, não sei o quê. Bicho, cara, faz o evento e depois apresenta o povo. Ou bota lá um letreiro bem grande para todo mundo se sentir envaidecido. É que nem aquela galera que pega a camisa de capoeira e bota assim, mestre fulano de tal, que quase não cabe na camisa. Aí lá embaixo, bem pequenininho, capoeira, bem pequenininho. Quem tem que ser destacado é a capoeira. A gente é um detalhe, cara. A minha camisa, para você ver meu nome, dá trabalho. Tá lá no finalzinho do negócio. Everaldo, Olimpíadas, eu concordo com você. Que a capoeira, se tiver aqui para Olimpíadas, que ela respeite os valores que a capoeira apresenta, a liberdade. É muito difícil, Everaldo. Não dá para formatar, porque a Olimpíada é muito amarrada. Várias atividades que entraram na Olimpíada tiveram que se adaptar demais. Hoje tem uma competição na capoeira, acho que no Azerbaijão, não sei se vocês já viram aí, várias competições. Eu não vejo a menor graça daquilo, sabe? Muito estrangeiro, pouco brasileiro. Teve um rapaz aí do Cordão de Ouro que participou lá, foi bonito, acho que é um rapaz chamado Tico, não sei se é mestre capoeira, uma figura muito acrobática, jogo muito bonito. Capoeira na escola, Everaldo, também eu concordo. De que forma? Qual é o propósito da capoeira na escola? Desde que os capoeiristas possam dar aula, tenham respeito, tenham as suas condições de professores e mestres, contramestres respeitadas. O IFAM é um reconhecimento natural, Everaldo. Como atividade histórica, a capoeira e o mestre capoeira tinham que ser reconhecidos, a roda de capoeira e a função de mestre. Mas é assim, o mestre capoeira tem importância e a roda também. A Unesco idem. A Unesco reconheceu que é um patrimônio da humanidade. Você, como mestre capoeira e a roda de capoeira, nós nos tornamos patrimônio imaterial da humanidade. É a mesma coisa do honoris causa. Você dá o título do honoris causa para o mestre, não muda muita coisa na vida dele, não. Ele continua não ganhando dinheiro. Talvez, se ele desse aula na universidade, poderia até ser. Tá certo? Eu queria lembrar uma frase aqui que a gente ouvia antigamente, eu não sei se o pessoal antigo do Zumbi vai lembrar. Que quando acontecia batizada, a gente ouvia duas frases, Everaldo. Uma era assim, os caras diziam, às vezes, recebiam uma graduação de um contramestre, do professor, o cara dizia, poxa, já? Lembra disso? E a outra frase é assim, poxa vida, até que enfim. Então, eu queria muito ouvir da galera, até que enfim. Eu não queria que alguém dissesse, poxa, já. Então, essa é uma lembrança que eu tenho do que a gente vivia no Zumbi. E eu lembro de uma frase que você me disse, não sei se você vai lembrar. Há um tempo atrás, tinha algumas pessoas que tinham uma mania de falar algumas coisas sobre você, e você dizia, você, meu aluno, tem duas posturas. Se ouvir alguém falar de mim, você tem duas posturas. Ou você me defende, ou você vai embora. Não sei se você vai lembrar disso. Eu não esqueci, não. Então, em nenhum momento alguém falou de você na minha presença, mas eu teria essa postura. Ou eu retrucaria e defenderia você com fundamento, ou então eu ia embora, cara, para não ouvir. Eu acho que a gente deve fazer isso uns com os outros. Se alguém falar mal de Jean, eu mesmo, na minha presença, eu vou defendê-lo.
Agora depende das coisas, viu, Jean, que falarem. Se for negócio de mulherenga, eu vou ficar quieto, porque você era mulherenga. Ei, mestre, se for um negócio do FGTS aí também não dá certo, É né? que ele tá me devendo, já tá retroativo, mas ele agora tá nessa... Ei, mestre, é um precatório no caso, né? Não, agora ele tá formado, eu perdi tudo. É capaz dele me processar. Então, só para lembrar, eu vou defender qualquer um dos camaradas que viveram comigo enquanto capoeirista quando alguém falar mal. Eu espero que me defendam também. Porque eu falei para Everaldo, falei de manhã, você ouviu. Não concordar com o Jean não é ser inimigo dele. Não concordar com tudo que o mestre Everaldo diz não é ser inimigo do Everaldo. Eu respeito, amo de paixão, tenho um carinho para o Everaldo. Mas eu vou discordar dos meus irmãos também. Isso não nos faz inimigo. Concordar com tudo também não faz da gente amor, não. Essa é a diferença que eu trago comigo. Desculpa, Everaldo. Mestre, gratidão. O mestre Everaldo chega a estar aí. Mestre Ian, faça a sua pergunta aí, mestre Ian, pra gente chegar já nos pontos aí pra gente fechar. Vamos lá. Agora o microfone aí tá funcionando, mas não tava, né? Beleza. Salve, grande Everaldo, meu mestre amigo. É sempre um prazer estar aqui e junto dessa galera toda que há muito tempo eu não vi. Alguns pontos aí foram colocados com muita maestria. Um deles que tem muita pertinência, que é o caso desse número grande de mestres formados. Eu tenho uma opinião com relação a isso. Eu vejo que o número de capoeiristas hoje, o contingente, é muito maior do que naquela nossa época. Então, essa evolução ela traz com algumas consequências, né? Isso aí não tem retrocesso. Eu acho que, como não há retrocesso, a gente tem mais é que tentar trabalhar a conscientização dos que aí estão. Mas isso é uma coisa que dá muito pano para manga. E depois, a gente, em um outro fórum mais adequado, a gente pode conversar sobre isso. E um outro ponto que eu achei interessante, Everaldo, que você falou aí, que eram os ralados, que o pessoal da periferia caía, batia a poeira, levantava e encarava novamente. O Júnior hoje ele fez uma observação que eu achei muito interessante. E ele disse que o pessoal do Grupo Zumbi era feito de outra matéria. Rapaz, e eu vou dizer um negócio, viu? Eu acho que a gente descobriu o grafeno naquela época. Grafeno. Rapaz, meu povo duro. Era difícil derrubar. Mas é isso aí. A fala é sua, Everaldo. Hoje o momento é seu. Desculpa aí. Everaldo, deixa eu só fazer um adendo que o Jean falou, por favor. Everaldo falou sobre os meninos que são da periferia. E eu fiz uma pesquisa de 12 anos no grupo, Everaldo. 12 anos. Eu, sem citar nomes, eu fiz uma pesquisa de 12 anos. Eu tinha uns alunos que eram da periferia e as dificuldades mais diversas, desde a dificuldade de aluguel com a mãe, trabalhar junto com a mãe, às vezes garoto de 14 anos ia fazer faxina com a mãe, ia trabalhar com o pai borracheiro. Essa galera tinha uma facilidade com a capoeira impressionante. Parecia que eles nasceram para a capoeira. Tudo que você apresentava a eles, quanto mais criativa, diversa, quanto mais rítmica, quanto mais artística, mais esses caras se expressavam um gigantesco talento. E, de outro lado, eu tinha alguns alunos do grupo, uma relação de alunos que eram alunos que tinham vida muito mansa. Condomínio fechado, cozinheira, empregada, motorista, nunca andaram de ônibus, nunca pegaram ônibus lotado, entendeu? Nunca tiveram que fritar um ovo. Essa galera, Everaldo, tinha uma dificuldade enorme em todos os aspectos. Desde a questão rítmica, como a questão corporal, o jogo dentro, tinham dificuldades muitas. E aí eu constatei dentro do grupo, e outros grupos que a gente tinha convivência, que os que eram acostumados a pular do trem andando, tinham uma facilidade gigantesca. E os que eram carregados no colo, 24 horas, não tinham facilidade com a capoeira. É uma constatação minha, baseada no que você falou, que os que se ralavam eram os que iam para cima. Não estou falando de violência,
Estou falando de raça, estou falando de atitude, estou falando de ir para dentro da capoeira como capoeirista. Diferente. Ei, mestre Walter, é a questão de lutar todos os dias, né? Assim, não tem tempo para eles tinham que crescer o mais rápido possível, né? Porque a vida precisava que eles tomassem essa atitude, né? Não é isso que você tá falando? A capoeira é periferia essencialmente. É periferia essencialmente. Não que a Zona Sul, a área mais nobre da cidade, o pessoal não aprenda. Tem muito capoeirista bom. Mas a grande massa, galera, é da periferia, porque é lá que a galera rala. E essa forma de viver difícil, ralar ônibus, cara, isso dá a você uma expertise que muita gente não tem. Entendeu? Desculpa, Velão. Mestre Everaldo, é o senhor. Responda seus amigos aí. Eu ia falar tudo. É que o mestre gosta, eu mestre já percebi, gosta de ver vocês falando. Não, é o que foi falado já, entendeu? Então, cada qual com seu cada qual. E essa experiência foi vista pelo exemplo do Zumbi, né? O Zumbi também, com outros grupos também, o grupo lá do Zé Ivan, entendeu? Também lá, né, que era numa região carente da cidade também, entendeu? Os capoeiristas exímios, né? Exímio capoeirista. Então eu, o Zé Ivan, o Jorgão, a gente sempre falava sobre isso. Como é que essa meninada consegue, com fome, né, chegar e treinar e jogar e ir embora a pé, de bicicleta, sem roda, a porra toda. Então, foi um presente que nós ganhamos no ensinamento da capoeira, foi pegar essa clientela, a clientela que destemida, entendeu? Então, isso foi só tudo. Deu manda o frio conforme o cobertor, compadre. Entendeu? Nada a ver. Mestre, a gente tá chegando, né, nos nossos momentos finais no nosso encontro. De antemão, passando aqui para agradecer todos os mestres que estão aqui presentes, todos os convidados que estão aqui, que se dispuseram a estar conosco hoje. Pedindo para que vocês não deixem de escrever, preencher o formulário de certificação de vocês, para a gente estar posteriormente enviando para vocês. Mestre, a nossa última pergunta é o seguinte: sendo um aluno que aprende e um mestre que dá lição, qual a sua mensagem que o senhor deixa para aqueles que desejam realizar um trabalho com capoeira? Sendo que, por tudo que eu já escutei hoje, o senhor foi um dos pioneiros no estado do Ceará a ter o trabalho com capoeira. E assim, eu fico muito orgulhoso de... Hoje eu sou professor de capoeira e saber que antes de mim, nos casos meus ancestrais, né, as pessoas que me antecederam, tem essa responsabilidade e essa dedicação igualmente eu tenho. O grande lance de que para ser aqueles que trilharem para ser professor de capoeira, entendeu? Ele tem que ser um cara muito perseverante, né? Porque a capoeira ela não é simples, ela é complexa, entendeu? E ela tem várias vertentes, né? E a gente tem que tentar, e como você trabalha como ser humano, como produto, né? E você tem que tópico a tópico inserir nos alunos, entendeu? Tudo que a capoeira tem, que ela traz, que ela pode beneficiar, que foi histórico, o que é importante, as mudanças que tem que haver, né? O que nós enfrentamos já e o que ele vai enfrentar daqui para frente, porque os problemas vão continuar, né? E é bem mais fácil hoje, mas de qualquer forma, ser professor de capoeira não é como ser professor de judô, com devido respeito aos professores de judô. A capoeira é muito complexa, é muito entendeu? Então, o cara que vai dar aula de capoeira, na realidade, é um guerreiro. É um guerreiro no mundo estranho, entendeu? Para lidar com o ser humano e conquistar e trazer ele para o rol de que você quer preparar, né? Alunos assim, 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 assado. Os padrões, não é fácil não, é difícil, né? Todos nós aqui já passamos por isso, os colegas que deram aula aí, que dão aula ainda, sabem o quão é difícil, né? E você tem que estar amigo deles,
Não é só a aula normal. Blá, 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 não, você tem que estar ali perto, tem que aprender o problema de cada um, a situação de cada um, a dificuldade de cada um, entendeu? Então, para poder a capoeira fluir como ela tem que ser fluída, entendeu? Natural, como ela é, entendeu? Alegre como ela é, entendeu? Então, eu acho que esse é o recado para aqueles que vão iniciar na arte de dar aula de capoeira. Perseverança. Passou um flash, pelo menos para mim, né? É, 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 é dolorido, né? Você sabe que a gente que dá aula é dolorido, né? Que a gente algo que move a gente de uma forma, né, mestre? Que a gente não tem nem como explicar, né? E a gente observa que, tipo, se tá chovendo, a gente sai para dar aula, se a gente tá doente, a gente sai para dar aula, se a gente tá cansado, a gente sai para dar aula, se a gente tá triste, sai para dar aula e as coisas vão acontecendo porque o objetivo, ele é bem maior. Com certeza. Queridos, de antemão, passando aqui para agradecer ao mestre Everaldo, por esse momento com a gente. Eu garanto que se esse momento fosse presencial, nós estaríamos, passaríamos horas e horas conversando. Agradecer a todos os mestres presentes que estiveram aqui conosco durante essa tarde, tá bom, mestre? E logo mais, presencialmente, quando é que o senhor vem ao Ceará, mestre, pra gente ir? Eu estou mal intencionado, e, se Deus quiser, acho que em janeiro dá um pulo meio. Entendeu? Tem muita coisa, mas aí eu acho que em janeiro eu vou dar uma chegada por aí. Janeiro, fevereiro. Por aí. Entendeu? E aí, a gente, pessoalmente, espero ter a oportunidade de a gente, pessoalmente, agradecer esse trabalho de vocês do Muzenza aí, me conhecer vocês agora através do Muzenza Café Muzenza, e eu acho um trabalho magnífico, tá? Eu acho um lance que vai trazer um reconhecimento da história da capoeira. Mas, né? até explicando aqui para o senhor e aos demais. A Café Muzenza, o nome Muzenza é porque era um evento presencial e na pandemia a gente decidiu fazer ele de forma online. Mas assim, o objetivo da entidade Café Muzenza é enaltecer os profissionais da capoeira, as pessoas que trabalham em prol da capoeira, valorizar os mestres da capoeira do estado de Ceará, que é muito importante. A gente, tudo que o mestre Walter falou, às vezes a pessoa pode entender com uma forma, né, mais firme, mas é só em prol do fortalecimento, do reconhecimento honesto, né, mestre? Porque ter um reconhecimento e não ser honesto, também, para mim, não adianta, né? A gente tem que ter um reconhecimento honesto sobre aquela pessoa, tá bom? Meus queridos, de antemão, em nome do Café Muzenza, do meu nome, em nome do Gerson Albuquerque, agradecemos a todos os presentes. Mestre Everaldo, um grande abraço e um abraço a todos, gente. O mestre Bozo levantou a mão aí, ó. Opa, mestre, fica à vontade, mestre, para a gente finalizar aqui nosso encontro. Rapaz, a única coisa que eu tenho que falar aqui é agradecer esse momento maravilhoso, que isso aqui é aula, é tudo, é voltar no tempo. Que eu era um menino quando comecei ali e ver esses homens que hoje são mestres, né? Pô, tô sem palavras, é massa, muito massa. Viver tudo de novo, rever e rever. Obrigado a todos, mestre. Bom capoeirista. Esse é o nosso objetivo. Queridos, de antemão, um grande abraço. Encerramos aqui hoje o nosso encontro do Mestre Uma História Contada e Vivida com o mestre Everaldo Lema. Mestre, satisfação, um grande abraço e boa noite a todos. Um abraço, gente. Beijão para Claudinha e para Janaína. Ótimo fim de domingo aí, galera. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, mestre. Vamos aí. Boas ordens vocês aí, tá? Valeu.